Pai querido, que presente é estar na tua presença. Gratidão por este momento lindo, gratidão por estar aqui, gratidão pela minha família, gratidão pela minha casa, gratidão pela minha vida, gratidão pela minha saúde, gratidão, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado, gratidão pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Gratidão por nos permitir, Senhor, aprender mais sobre Ti. Gratidão, Senhor, gratidão. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem cuidado da minha família, que não é minha, é Tua. A minha vida é Tua, a minha família é Tua, toda a minha parentela é Tua. Mas eu agradeço pelo Teu cuidado, Senhor, para com aqueles que o Senhor me colocou nas mãos para cuidar. Obrigada, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que nos dê sabedoria e entendimento para lidar com a nossa família, para a gente poder espalhar o amor que o Senhor tem posto em nosso coração, espalhar a alegria, espalhar a paz com aquelas pessoas que o Senhor colocou em nossa volta. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória, 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 glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigada, Deus, por este momento de gratidão, por este momento de adoração, por este momento de petição, onde eu peço que o Teu Espírito nunca nos abandone, nunca nos deixe só. Eu sei que nós temos sido desobedientes, Senhor. Eu sei, Senhor, que a gente tem sido falho. Eu sei que às vezes a gente ouve a voz do Teu Espírito, mas a gente não obedece. Em nome de Jesus, nos ajude, Deus, a discernir a voz do Espírito e obedecer. Em nome de Jesus. Segundo a Reis, no capítulo 6, que os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão? Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e para a gente construir um lugar para morar. E Eliseu respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com a gente. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando eles chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que enquanto um deles estavam derrubando a madeira, derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: homem, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde é que caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Glória a Deus. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e pegou. O ferro, ele afunda na água. Quando cai um material pesado na água, ele afunda. E o machado é um ferro. E ele caiu na água e ele afundou. E Eliseu fez ele flutuar. É claro, né, gente? É coisa de quem tem fé. Glória a Deus. Do 8 ao 23. Fala que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais, ele disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Até aqui, o homem de Deus aqui era Eliseu. E Eliseu aconselhava o rei de Israel para não passar por aquele lugar, porque naquele lugar o rei da Síria estava ali. E aí, várias vezes, o rei de Israel não passou por ali e dessa forma se livrou. Então, o rei da Síria falou: me fale quem de nós que está do lado de lá. Aí um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Entende aqui? Até aqui eu vou explicar. Eliseu sabia o que o rei da Síria falava em secreto no quarto dele. Por quê? Porque ele tinha porção dobrada. Então Deus era com Eliseu e revelava para ele tudo. Tudo, tudo. E aí,
Dessa forma, o rei de Israel se livrava, porque Eliseu contava para ele tudo o que estava acontecendo e ele não precisava passar por aquele lugar e correr risco de vida. Aqui no 13 está falando: vão e descubra onde Eliseu está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O rei enviou para prender Eliseu. Cavalos, carros de guerra e grande exército. No 15 está dizendo: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço, que é o servo de Eliseu, disse para Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que o que estão com eles. Agora vocês vão entender o que é que estava com Eliseu e o servo dele. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. Eliseu estava vendo um exército de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Só que o servo dele não estava vendo. Aí ele falou: Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele também veja o que eu estou vendo. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Por isso que Eliseu disse: maior é o que está conosco do que o que está com eles. A mesma coisa é na nossa vida. Acredite, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Na nossa vida, em todas as situações, nós somos protegidos e livrados de todo mal. É por isso que na oração do Pai Nosso fala: não nos deixe cair em tentação, e no final fala: e livra-nos do mal. Então, quando a gente está falando com o Senhor, nós somos protegidos e guardados. Porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. No versículo 18 está dizendo: e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos deste homem para que veja. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel o viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua própria espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria nunca mais houve mais investida na terra de Israel. Olha o que aconteceu aqui do versículo 18 ao versículo 23. Eliseu orou e pediu a Deus que ferisse aquele povo que estava entrando em guerra contra ele de cegueira. E Deus permitiu que eles ficassem cegos. Aí Eliseu conduziu eles em paz e levou eles até Samaria. Chegando lá em Samaria, o rei de Israel perguntou para Eliseu: eu devo matá-los? Eliseu falou: não. Você deve dar a eles o que comer e mandar eles de volta para casa. É assim que eles trataram estes inimigos. Estes aqui foi tratado dessa forma. E é desse jeito que Jesus manda a gente tratar. Na lei que Jesus trouxe para a nossa vida, para o nosso coração e para a nossa mente, a gente deve tratar os nossos inimigos, os nossos desafetos, os nossos não, porque nós não temos que ter inimigo, nós somos cristãos. Mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, não vão com a nossa cara, ou não se dão bem com a gente, ou tem inveja, ou tem ciúmes, ou tem um monte de coisas. Infelizmente, o ser humano é mau, não é eles, é nós, seres humanos, todos nós somos mau. Só que a gente tenta lutar contra a carne para poder viver do espírito e assim
não fazer tanta maldade para um para com o outro, porque Deus manda a gente amar uns aos outros. Só que às vezes as pessoas desejam mal pra gente, né? Infelizmente. Nesse caso aqui, mesmo que as pessoas desejem o mal, a gente não pode pagar o mal com mal, mas sim com bem, porque que foi o que Jesus ensinou. Aqui no caso, Eliseu fez assim, pagou o mal com bem. Eles queriam fazer maldade, mas Eliseu não queria. Então Eliseu levou eles lá para casa, para o lugar onde eles queriam fazer guerra. Ali eles se alimentaram e foram embora em paz. E nunca mais a Síria fez investida contra Israel. Por quê? Eles entenderam que Israel não queria fazer mal para eles. Então, quando um inimigo seu, um inimigo aí que está tentando fazer mal, você não vai ter inimigo, mas eles podem querer inimizade com você. Quando uma pessoa quer inimizade com você, você deve tratá-lo bem, com amor, com carinho, com um amor não fingido, né? Uma amizade também não fingida, mas fazendo o bem, porque essa própria pessoa vai entender que você não quer o mal dela e também não vai ficar em conflito com você. Eu acredito assim, eu realmente acredito assim. E para a honra e glória do Senhor, todos aqueles que eu ver que, na verdade, às vezes tramam mal contra mim, eu prefiro tratá-los bem, sempre, com amor não fingido. Realmente é com amor não fingido. Hoje eu não tenho sentimento ruim no meu coração contra ninguém, mas isso não é mérito meu, é para a honra e glória do Espírito Santo de Deus. Do 24 ao 33, vamos ler agora. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quer dizer, a fome foi tão grande, tão severa neste lugar, que infelizmente estavam comendo o que viam pela frente. No 26 está dizendo que quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, dê o seu filho para que hoje nós comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e nós comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que eu coma, ela o escondeu. Olha a fome severa que estava neste lugar, a ponto, não dá nem para imaginar uma coisa dessa, né? A gente lê aqui na palavra, o coração chega a doer, a cortar de sentimento, assim, como que a fome era terrível naquele lugar, naquele momento. E aí, ao ouvir essas palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo de sobre a pele o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor. Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Agora entra no capítulo 7 e eu vou entrar para finalizar. Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor, no versículo 1 do 7. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Ele duvidou da ação de Deus aqui. O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não vai comer do que vai estar lá. Não vai comer disso. Você vai ver que vai acontecer isso, mas você não vai comer.
E no versículo 3 fala que 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade e eles disseram uns aos outros, para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade. Se morrermos lá, se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. Vamos então para o arraial do Sírio e nos entreguemos a ele. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Como eles estavam passando muita fome, e eles decidiram, vamos lá, porque a gente já não tem outra escolha, né? No versículo 5 fala que ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial do Sírio. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial do Sírio se ouvisse um ruído de carros de guerra e o Senhor fez, olha só, presta bem atenção neste versículo. Versículo 6. Antes Eliseu tinha profetizado que ia acontecer isso. Eles iam comer, ia aparecer comida. No versículo 6 está dizendo, o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel contratou o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando tudo. Quem foi que fez com que os sírios ouvissem um ruído de carros de guerra e de cavalos e de um grande exército? Deus fez isso. Para quê? Para que eles fugissem e toda a comida ficasse. E aí eles abandonaram as suas tendas. Abandonaram tudo e foram correndo. Ficou tenda, ficou cavalo, ficou jumento. E fugiram para salvar a sua vida, porque no pensamento deles estava vindo um exército e de cavalos e cavaleiros e ia matar eles, no pensamento deles, porque foi o que Deus fez com que eles ouvissem. No versículo 8 fala, quando aqueles leprosos chegaram ali no arraial, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia escondido. Então eles disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Devemos ir lá e falar com o rei. Aqui eles estão falando, não é certo o que fazemos, no versículo 9. Este dia é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. E eles foram, gritaram para os porteiros da cidade, anunciaram o que estava acontecendo. Voltaram ao arraial dos sírios e lá eles contaram lá o que estava acontecendo, né? Olha, nós estávamos ali, fomos lá no arraial e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritou e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos, deixe que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial, se esconderam no campo, pensando assim, quando eles saírem da cidade, nós o apanharemos vivos e entraremos na cidade. Olha só, o rei pensou que os sírios estavam enganando eles, né? Estavam fazendo tipo uma... como é que fala? A traição. Queria pegar eles a traição. Tem um outro nome aqui, agora fugiu da memória. Então, um dos servos do rei tomou a palavra e disse, vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e vamos ver o que acontece. Se morrerem, apenas teremos a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. E assim pegaram os 2 carros de guerra com cavalos, o rei o enviou aos homens atrás do exército dos sírios, dizendo, vamos ver o que está acontecendo. Então, no versículo 16 está dizendo que o povo saiu e saqueou o arraial do Sírio. E aí aconteceu que uma mesma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, no 17 está dizendo, aquele capitão que Eliseu falou que ele ia morrer e não ia comer daquilo ali, ele estava na frente lá com o braço aberto,
E o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo atropelou esse capitão junto ao portão e ele morreu. Como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele, que aquele capitão que tinha duvidado não ia comer daquilo, não ia ver, mas não ia poder aproveitar. Por quê? Por causa que ele duvidou. E aí entra aquela parte que sem fé é impossível agradar a Deus. Estava ali o alimento diante dos olhos deste capitão, ele estava com fome, porque estava havendo muita fome naquele lugar, e ele não pôde usufruir. Por quê? Porque não teve fé. Não acreditou no homem de Deus, né? E aqui diz que assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei, no versículo 18 fala: amanhã, estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janela no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Isso foi o que o capitão falou para Eliseu. O profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Está falando aqui. No versículo 20 está dizendo que assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Então, aqui, nesses capítulos que a gente estudou, a gente pôde aprender, é necessário crer nas palavras que o Senhor disse. Hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus deixou aqui tudo escrito para a gente, tudo que a gente precisa saber. Em outras vezes, ele usa profeta, e é claro, tudo que um profeta falar, você deve pedir confirmação do Espírito Santo de Deus, porque ele pode confirmar direto ao teu coração. Não há necessidade de bater de frente com aqueles que têm inimizade contra a gente, porque nós, cristãos, não podemos ter inimizade com ninguém. O nosso negócio é amor, porque o amor cobre multidão de pecado. Então, em nome de Jesus, que a gente trate bem a todos, fazer o bem sem olhar a quem. Né? Nunca pagar mal com mal, mas pagar o mal com bem. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.